vamos dar início. O propósito do Centro de Estudo hoje, na verdade, é rever a nossa história. Nós amamos ouvir e assistir, mas ela vai muito mais além disso. Nós queremos fazer uma homenagem. Paulo de Tarso, ele fala assim: honra a quem honra. E quem é moldado por Deus dá bons frutos. Não é mesmo? Então eu quero falar um pouquinho de uma pessoa que fez história e está fazendo história. Verônica, pode passar para mim, por favor? Bom, o Dr. Marcos, ele tem 46 anos aqui no Instituto. Eu falei que eu acho que ele veio para cá no maternal. E são 46 anos, né, de assistência, ensino e pesquisa. Ele se destacou nas 3 áreas. Né, e quem foi assistido por ele como paciente, né, nós temos muitos, né, que são eternamente gratos. Quantos e quantas vidas saíram restauradas para a sociedade, né, felizes, né? E quantos dos seus alunos também saíram mais enriquecidos? E quem estava sob a sua direção também aprendeu muito com ele. Né? Eu tive a honra, né, de estar na diretoria dele, e cada momento era um grande aprendizado. Porque, nossa Deus, como eu preciso aprender com esse homem? Então, foram muitos anos aqui, né, de renúncia também. Escolhemos o Dr. Marcos também para abrir, né, esse período de homenagens, porque ele foi o primeiro presidente, né, do Centro de Estudo. Então, ele que começou tudo, foi atrás de toda a documentação para que esse Centro de Estudo, né, realmente fosse concretizado. Dr. Marcos, a sua formação acadêmica, ele possui graduação em Medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes, mestrado em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo, doutorado em Medicina e Doenças Infecciosas Parasitárias pela Universidade de São Paulo. Sua área de atuação, Ciências da Saúde, área de Medicina Subárea Clínica Médica e Especialidade. Doenças infecciosas parasitárias, doenças tropicais, zoonose, medicina do viajante e medicina preventiva. Projetos de ensino. Professor associado do Departamento de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor orientador do Programa de Pós-Graduação em Ciências, mestrado, doutorado da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Sua atuação no ensino, medicina a nível de graduação, especialização e residência médica. Preceptor do Programa de Residência Médica em Infectologia desde 1997. Membro de Comissão de Pesquisa e Desenvolvimento, Iniciação Científica do PIB, Faculdade de Medicina da PUC. A linha de pesquisa é Imunologia de Venenos Animais, Clínica e Epidemiologia dos Acidentes Humanos e Precedentes Peçonhentos, Antropozoonoses, Doenças Emergências e Reemergências, Doenças Infecciosas Parasitárias, Epidemiologia, Saúde Coletiva e Diagnóstico Laboratório de Antropozoonoses. Também membro do Corpo Editorial do Boletim Epidemiológico Paulista, da Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba, da Agência de Fomentos, Secretaria da Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento de Saúde, Agência de Fomentos também em Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, do Conselho Federal de Medicina e também do Ministério da Saúde. Revisor periódico, Revista Ciência de Saúde, Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, também Revista do Instituto da Adolfo Lutz, Revista de Medicina Tropical de São Paulo, Arquivos Brasileiros de Radiologia, Revista de Patologia Tropical, de Tropical Patologia. E também da Revista Oficial de Científica da Faculdade de Medicina. Seus prêmios, né? Nossa, aqui tem vários. Medalha do Pacificador do Exército Brasileiro, Ordem de Mérito Militar, Grau de Cavaleiro no Corpo de Graduados Especiais do Exército Brasileiro,
medalha de mérito em clínica médica, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, medalha do Exército Brasileiro, colaborador também, médico do Exército Brasileiro, também medalha do primeiro centenário do Regimento da Polícia Montada, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Comando de Policiamentos de Choque e Regimento da Polícia. Professor associado do Departamento da Faculdade de Ciências Médicas da PUC e professor mestre do Departamento de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da PUC. Essas foram as premiações. Vínculo institucional no Instituto Emílio Ribas. Coordenador de doenças tropicais zoonoses, projeto de ensino continuado de treinamento teórico e prático, habilitando médicos residentes do programa de residência médica em infectologia do Instituto Infectologia Emílio Ribas e também para médicos residentes de outras instituições conveniadas com esse instituto, a realizar diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes com doenças tropicais. Professor, ministrando disciplinas e orientando alunos do mestrado no curso de pós-graduação em saúde coletiva. Coordenador da medicina do viajante, coordenador de sessão clínica, assistente técnico de saúde, atividades em conselhos, comissão e consultoria. Diretoria técnica e enfermaria de doenças infecciosas parasitárias, presidente de comissão de controle de qualidade do atendimento médico hospitalar. Eu fiz um breve resumo porque é extensa a sua dedicação aqui no Instituto. E ressaltar que também foi diretor da científica, divisão científica. Mas tudo isso, e mais um pouco, está lá no currículo Lattes dele, quem quiser mais saber. E eu sou muito grata, porque é um emiliano que renunciou muitos momentos com família, não é? Muitas vezes deixou a família para estar no Instituto, noites acordadas, tempos e tempos se dedicando, se especializando, atuando, momentos que muitas vezes de gratidão e outras também que passou por ingratidões, porque a gente passa também por situações como essa que estão no nosso ofício. Mas eu quero muito agradecer pelos bons frutos que ele deu e continua frutificando nesse instituto. Eu quero passar a palavra para ele, e quem não assistiu essa aula vai vibrar, porque é fabulosa. Boa tarde, muito obrigado, e realmente é um prazer, eu fico muito lisonjeado e emocionado, porque esta é a minha casa. Eles me pediram que desse uma aula, e eu acho que é a melhor oportunidade para a gente contar a história da casa da gente, a história do Hospital Emílio Ribas. E lembrar a todos que o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, ele é muito mais que assistência, ensino e pesquisa. Ele é um marco sanitário no Brasil. E ele é criado em que contexto, em que momento da história do Brasil esse instituto ele é criado? Nós estávamos num contexto histórico que era o final do Império e o início do movimento republicano no Brasil. E que mais que nós tínhamos de importante? O movimento abolicionista. Porque o movimento abolicionista leva a uma migração do pessoal da zona rural para a cidade. E nós tínhamos um outro momento que era a imigração da mão de obra para a lavoura, que aqui nós vamos ter a presença dos europeus. Como era São Paulo nessa época? São Paulo nessa época era uma cidade que tinha 50 ruas, aqui é o centro da cidade. Tinha 20 mil habitantes, uma cidade com estrutura sanitária muito ruim e com doenças que proliferavam. E o que tinha de atrativo era as competições no Rio Tietê, de remo e de natação. Imaginar que naquela época era possível nadar e remar no Rio Tietê. Qual era o cenário sanitário naquele momento? Não se conhecia micro-organismo, não se conhecia microbiologia. Pasteur ainda não tinha descrito bactéria. Era a teoria miasmática. O que era a teoria miasmática?
eram emanações que saíam dos pântanos, dos lugares sujos, das pessoas doentes e se apoderavam das pessoas sadias. Então essa é a teoria miasmática, né? E com isso tem a necessidade do quê? 1875, estoura uma epidemia de varíola, muito importante em São Paulo, e a necessidade da criação do hospital de isolamento. Já havia sido criado o cemitério municipal, que é este aqui em frente. Esta região pertencia à fazenda Três Rios, né? E o cemitério da Consolação já estava muito próximo da cidade pelo crescimento e precisava de um local onde fosse alto, arejado e distante da cidade para dispersar os miasmas do que se acreditava nessa época que transmitia as doenças. E com isso o cemitério municipal ele passa a receber os cadáveres de variolosos, inclusive à noite, porque morria tanta gente que só de dia não dava conta. E se escolhe em 1878 um lugar próximo do cemitério municipal, porque não podia trasladar por muito tempo esses corpos, então era o local mais próximo, apesar de que no hospital tinha um cemitério. O cemitério ficava onde é o muro hoje que divide o Adolfo Lutz da Faculdade de Medicina. Tá? Então é escolhido o lugar e antes disso, os pacientes com doenças contagiosas, eles ficavam numa casa de chão batido, que era conhecida como Lazareto do Areal, que ficava na região ali de Santana, próximo da Avenida Tiradentes. E aí nós vamos ter um problema nessa época, porque a cidade começa a se desenvolver. O café é um dos grandes propulsores da economia dessa cidade. E as rotas de burro que voltavam do Vale do Paraíba, elas entravam exatamente por essa região. E muitos deles se negavam a passar nessa região, porque essa região tinha o Lazareto do Areal. E esse era um lugar onde os pacientes ficavam abandonados na própria sorte, sem assistência. Dizem que há registros que o próprio Frei Galvão, né, ele dava assistência para esses doentes do Lazareto. E depois um dos milagres da canonização do Frei Galvão ocorreu aqui nesse hospital, na UTI, mas isso é uma outra história. E aí, em 1879, o engenheiro Inácio Wallace Cochrane, ele faz a planta física. E é interessante saber que esse hospital ele foi construído com dinheiro público de doação das pessoas, não do tesouro. Então, este é um bem do povo, né? E o senhor Adriano Correia de Andrade foi o construtor. E como que era a concepção nessa época da teoria miasmática? Era exatamente dos lazaretos europeus, onde nós tínhamos, isso a gente pode ver na Casa Rosada, a parte de baixo toda de arcos, para que o ar circulasse e saísse no meio, levando os miasmas. E as janelas amplas, todas elas de veneziana, para que a aeração levasse os miasmas embora. Então começa a imigração. Precisava de mão de obra para a lavoura para substituir a mão de obra escrava. E começam a chegar os italianos, os portugueses, os alemães, os árabes, aqui ficou entre outros, só vi agora. E as doenças que nós não tínhamos, a varíola, a doença meningocócica, o tifo e a cólera. O aumento da população na cidade ele foi explosivo. Então nós tínhamos o êxodo da população do campo escrava, né? E que vinha para a cidade e passava a viver nas habitações coletivas. E um dos lugares importantes foi o bairro do Bexiga, Liberdade, e que onde italianos, né, e negros conviveram por muitas décadas, e ele recebe esse bairro por quê? Porque a varíola era conhecida como Bexiga. E como lá tinha muitos pacientes com varíola, era o bairro dos bexiguentos e acabou virando o bairro do Bexiga. Então, o que acontece? Nós temos um imigrante que chegava e ele vinha de navio até o Porto de Santos. Do Porto de Santos ele pegava o trem
o trem já descia direto na hospedaria dos imigrantes, que está aqui. Quem quiser conhecer, hoje é o Museu dos Imigrantes, é muito interessante. E aqui não só a identificação era realizada, como era realizada a quarentena antes deles irem para as fazendas. Então eles permaneciam aqui quarentenados para ver se não tinha nenhuma doença para interiorizar, né? E aí eles iam trabalhar nas lavouras. E esse era o cenário do zoológico. Esse hospital Emílio Ribas, na época que ele foi criado, né? Tinha a imigração e o problema da epidemia da varíola. Esta era a planta física do nosso terreno. Aqui era a Avenida dos Araçás, né? E aqui a Avenida Pinheiro, que ligava, a Avenida dos Pinheiros, né? A Estrada dos Pinheiros, que ligava o centro a uma tribo indígena que habitava nesta região aqui abaixo. E esse nosso terreno, ele ia até onde está a Faculdade de Saúde Pública. Tá? Tudo isso pertencia ao hospital, aqui era a entrada e aqui era a parte administrativa do hospital, isso é 1897. A inauguração do hospital, ela se dá em 8 de janeiro de 1880, certo? E esta é a placa fundamental, que essa placa está no Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. Essa é a placa fundamental do Instituto. E esta foi o primeiro hospital. Ele está aqui como ele era originalmente, que hoje é a Casa Rosada. E aqui os senhores vão ver os arcos por onde o ar entrava, as janelas amplas. Nesse material, essas janelas são todas de pinho de riga. Na restauração nós tivemos uma dificuldade muito grande, porque não existe mais pinho de riga. Só no Canadá tem uma plantação, e uns pedaços dessa madeira teve que vir do Canadá. E que mais que ele tem? Aquele meio fechado hoje com acrílico ali era aberto. Então o ar entrava por aqui, circulava, saía, levando os miasmas. Esta era a entrada do hospital, em 8 de janeiro de 1800. Infelizmente caiu, né, quando se alargou, teve a ampliação da Avenida Dr. Arnaldo e da Rebouças, né? Então aqui era a entrada do hospital. Isso daqui é a planta, é uma vista aérea de 1940. É muito interessante esse trabalho. E o que nós tínhamos? O cemitério do Araçá, já a Faculdade de Medicina, o Instituto Adolfo Lutz, o pavilhão 3, né? O pavilhão de classes, que é a Casa Rosada, a parte administrativa, né? A Casa Azul, né? Com o anexo da Casa Azul, e lá o prédio, que hoje é a biblioteca do Adolfo Lutz, que era o prédio da varíola, era o prédio 4. Infelizmente, com o alargamento da rua, da avenida, desse lado não podia alargar por causa do cemitério. Caiu toda essa parte, e aí nós perdemos o espelho d'água que tinha no Instituto Adolfo Lutz, na entrada do Adolfo Lutz. Nós perdemos essa parte e perdemos também a entrada do hospital. Então, aqui é o pavilhão 4, o pavilhão 2, a Casa Azul, onde tem um vitral lindíssimo que representa a cura, Casa Conrado, que fez os mesmos vitrais da Catedral de São Paulo e em outros lugares, como a Bolsa de Valores lá no centro. Esse vitral ele está fechado por causa da obra que não acaba, e esse vitral é muito bonito e representa a cura. Tá? Ele está aqui na Casa Azul. E aqui era já a construção do hospital, que hoje é o corpo principal. Em 1892 é criado o Instituto Bacteriológico de São Paulo, no modelo do Instituto Pasteur de Paris, né? Era um laboratório de saúde pública. E ele vem em 1900, né, a se fundir com o Laboratório de Análises Clínicas Públicas, e se cria o Instituto Adolfo Lutz no terreno pertencente ao hospital. Em 1893, o engenheiro Teodoro Sampaio, a única rua dessa região que tem um nome que não é de médico, é a Teodoro Sampaio, que é do engenheiro que fez a ampliação do hospital, a cidade crescia, né? Em 1894 ele passa a ser chamado de Lazareto Municipal da província de São Paulo, com a epidemia de cólera que ocorreu na hospedaria dos imigrantes, né? E também é criado
o desinfetório central do bairro do Bom Retiro em 1893. Quem gosta de história, de saúde pública, é um lugar imperdível. Hoje ele é o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas. Foi salvo de ser transformado no Museu da Moda, ainda bem. Verdade, ia ser o Museu da Moda. É porque ali tem a Zé Paulino, né? Denominação de hospital de isolamento, né? Ocorreu aqui, e aí tiveram todas o enfrentamento das epidemias, febre amarela, difteria, varíola, peste, né? Em 1897, com a ampliação, foram criados 4 pavilhões. Aqui já se conhecia micro-organismo, Pasteur já tinha mostrado bactéria que fermentava o vinho lá, né? E então se criam pavilhões separados, o pavilhão da febre amarela, que é este aqui que vocês estão vendo aqui, que hoje é a Biblioteca do Lourdes, né? Ele não é mais o prédio original, tiveram algumas mudanças, tinha acesso aqui central, né? Silvana é do Museu do Adolfo Lutz, né? E aqui também, e hoje a biblioteca do Instituto Adolfo Lutz. Então a certificação é de 1897, vale a pena conhecer. Aqui era o pavilhão de classes, né? Que estava junto com a rua e que onde, com alargamento, ampliação, acabou sendo derrubado, mostrando que as nossas instalações iam até além da Faculdade de Medicina. Aí se ampliou a avenida foi ampliada, era assim, né? E aqui sempre teve o tradicional Mercado das Flores, que funcionava na calçada e que até hoje existe. Em 1932, o Hospital de Isolamento Emílio Ribas, né? 1953 é o prédio novo, a construção que acabou em 62, que é o corpo hoje do hospital. Em 1991, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Para nós que somos saudosos, as grandes figueiras que a gente tinha nesse caminho que ia da Casa Rosada até o hospital. O jardim era assim. O Instituto, desde o seu começo, ele teve a sua vocação para o ensino. Ele foi o primeiro lugar do Brasil onde tinha enfermeiras formadas, porque até então no Brasil ou eram religiosas, né, ou eram curiosas que dominavam a enfermagem. Esse foi o primeiro hospital a receber enfermeiras que vinham dos Estados Unidos, eram enfermeiras formadas com escola superior, e elas ficavam 2 anos aqui ganhando em dólar, depois elas iam embora e vinham outros lugares dela. Então se pensou em criar, em 1897, criação da Escola Prática de Enfermeiras, por ter essa formação. Em 1932, começam a frequentar o hospital os acadêmicos dos cursos de medicina. Seus professores traziam para eles aprenderem doenças infecciosas aqui, para eles aprenderem isolamento aqui. Em 1971, é criada a residência médica, que era de 2 anos. Em 1980, é criada a Associação dos Médicos Residentes, que nós tivemos a honra de participar. E em 1982, ele foi a primeira residência médica no Brasil de todas as especialidades. Foi quando a Comissão Nacional de Residência Médica começou a oficializar as residências. E a nossa foi a primeira residência a ser credenciada e de 3 anos. E essa foi a nossa turma, né, Alexandre? Instituição de ensino. Então nós temos o Programa de Aprimoramento Profissional. Em 1981, o Programa de Enfermagem, 83 do Laboratório Clínico, 1985 as demais áreas, 1989 a 2002 o curso de auxiliar de enfermagem. Isso é um marco na instituição. Dona Doroti, que foi nossa diretora de enfermagem, que era professora titular de doenças infecciosas da Faculdade de Enfermagem da USP, ela veio da necessidade de mão de obra treinada para trabalhar em isolamento. E muitos dos nossos funcionários que eram admitidos em outras atividades tiveram a oportunidade de fazer esse curso e de se tornarem auxiliares de enfermagem e atender às necessidades de trabalhar na instituição.
Dorothy, só quem conheceu é aqui, não pode descrevê-la, né? E aqui tem um pessoal que trabalhou com Dona Dorothy, né? Vai lá na minha sala, lembra dessa conversa? 1996, criamos o Centro de Estudos Emílio Ribas. O Dr. Guido era o diretor daqui e ele me deu uma incumbência. Falou, olha, esse hospital precisa ter um centro de estudo. Então, a doutora Marinella, a Mônica, que está aí, o Nilton, né? Todo o pessoal que participou da fundação desse centro de estudo, que a gente tem o maior orgulho e eu já agradeço muito. Instituição de ensino. O pós-graduação e o mestrado e doutorado, que hoje está na Coordenadoria de Controle de Doenças, nasceu aqui nesse hospital. Aqui foi o embrião desse programa. Tá? Ele foi aprovado em 1994 pelo Conselho Federal de Educação. Em 2000 ele foi reconhecido pela CAPES, já estava na CCD. Outro projeto que também deu certo, que deu muito trabalho, mas valeu a pena, é quando o hospital, todo o processo que fizemos para transformar o hospital num hospital de ensino. Isso aconteceu, o reconhecimento, que isso é da quem faz isso, é o MEC, junto com o Ministério da Saúde, através da portaria 862, de 7 de junho de 2005. E em 2011 nós já estruturamos e passamos a ter o nosso internato institucional. Para quem gosta de história, atrás da onde fica o oxigênio, tem isto aqui, que era o bebedouro dos cavalos que puxavam as ambulâncias, que eram as carroças, que está atualmente aí no meio da confusão da reforma. Pesquisa. O hospital tem a sua sanha de pesquisa desde o início da sua criação. Então, em dezembro de 1902 a janeiro de 1903, Emílio Ribas e Adolfo Lutz fazem uma experiência muito interessante. Somente o cubano Fincker que acreditava que era transmitida a febre amarela pelo mosquito. Então, qual foi a experiência que eles fizeram? Juntou Emílio Ribas, e naquela época era muito frequente os indivíduos fazer experiência com eles mesmos em relação às doenças infecciosas. Juntou Emílio Ribas e Adolfo Lutz. Domingos Pereira Vaz, que era um paraense de 22 anos. Oscar Marques Moreira, que era um carioca de 38 anos. O Januário, que era um italiano, e o André Ramos, né, que era um brasileiro. Qual era a ideia dele? O italiano não tem contato com febre amarela, os outros têm. Vamos ver o que acontece? E o que eles fizeram? Eles ficaram deitados nos leitos onde tinha tido pacientes com febre amarela, com vômito, com fezes, e a doença não foi transmitida. Depois, né, o Lutz, que criava os mosquitos, pegou os mosquitos, levaram para São Simão, né, 24 de 12 de 1902, e deixaram picar uma paciente gravemente ferida, acometida de febre amarela. Então os mosquitos já estavam infectados. Aí eles trouxeram os mosquitos, ficaram fechados aqui no hospital, se deixaram picar pelos mosquitos. André, o Januário e o Domingos desenvolveram febre amarela. Não morreram, mas desenvolveram febre amarela. E os outros não. E foi a partir daí que tem a documentação da transmissão da febre amarela. E de onde ele tirou essa ideia? Esse cara foi genial. Então, o que levou ele a pensar? Em Jaú, em 1892 e 1896, teve um surto de febre amarela ali que fechou a cidade. Jaú era muito importante no comércio do café. E fechou a cidade. Então, todo o pessoal do comércio estava pressionando. Tem que abrir a cidade, tem que abrir a cidade, e eles foram para lá. Quando eles chegaram lá, eles se depararam com uma situação muito complexa. Tinha um curandeiro que não tinha médico naquela época, nem aqui, muito mais no interior. E tinha um curandeiro que ele dominava toda a situação ali e era ele que prestava assistência para a população. Quando eles chegaram, o Emílio Ribas, vendo aquela situação, falou: olha, não dá para esse pessoal ficar na casa deles com febre amarela, é uma doença muito grave. Tinha um hospital, nós vamos levar esses
pacientes com febre amarela para o hospital, certo? Quando ele leva para o hospital, passa a ter assistência médica e tem uma revolta liderada pelo curandeiro na cidade. E a população se mobilizou, armada de foice, né, e de facões, para ir resgatar os pacientes que estavam no hospital. Né? E aí estava ele e seu grande discípulo, Vital Brasil. E o que ele faz? Ele fala, como que nós vamos enfrentar? Ele vai na cadeia pública, convence os presos a participarem dessa defesa do hospital, ele arma com os fuzis velhos que tinha lá. Quando a população chega no hospital para resgatar, o que acontece? Ela se depara com os criminosos armados de fuzil, todo mundo bateu de retirada, mas ainda não chegamos na... Como foi a ideia? O que aconteceu? Então os pacientes ficaram no hospital. A mortalidade foi muito alta, principalmente dos estrangeiros, e tinha muitas crianças órfãs, que os pais morreram de febre amarela. E ninguém queria adotar essas crianças porque tinham medo, achando que os miasmas iam sair dessas crianças. Ele, o que ele fez? Não tinha outra alternativa. Ele levou essas crianças para o hospital onde estavam os pacientes com febre amarela e ficaram lá sendo cuidadas. Passados 5 dias, não teve mais casos de febre amarela. Nas crianças não surgiu mais nenhum caso de febre amarela. Foi bom. Então, as que tiveram febre amarela, que vieram trazendo já febre amarela. As outras não pegaram febre amarela porque aqui tudo é telado. Então, deve ter um mosquito nessa história. E foi isso a semente para o experimento que eu mostrei que ele fez anteriormente. Então, a febre amarela, até os fins do século XIX, né, isso quem escreve é o José Leles Nogueira, que é um médico da cidade de Píndaro, onde nasceu Emílio Ribas, que escreve sobre Emílio Ribas. Então ele fala, até fins do século XIX, o mosquito venceu a humanidade. E só então, graças ao espírito pioneiro, a intuição científica, determinação e a coragem de 2 iluminados cientistas, a história começou a se reverter. Em Cuba, o Carlos Fila já acreditava nisso. E no Brasil, o Emílio Ribas. Tá? Na pesquisa, o Instituto, ele passa a ser Instituto, né, como Instituto de Pesquisa, por esse decreto 33408, de 25 de julho de 1991, quando é criada a divisão científica. O Hospital Emílio Ribas e as epidemias em São Paulo. Então foram muitas, varíola, febre amarela várias vezes, inclusive agora recentemente, a cólera, febre tifoide, a difteria, o tifo paulista, que é a febre maculosa brasileira que ocorria nesta região aqui, tá? A peste bubônica, a gripe espanhola, o grande surto de meningite, a encefalite do Rocio, que esse hospital, o Instituto Adolfo Lutz, descreveram essa doença, leptospirose, enfim. Até os últimos momentos aí com AIDS, influenza e monkeypox. Ações de campo, doenças emergentes, revergentes e elucidação de novas doenças que esse hospital participou. Então, a varíola, uma das principais doenças responsáveis pela criação desse hospital. O tifo exantemático, que é a febre maculosa brasileira. Esse trabalho do Dr. José Toledo Pisa, realizado aqui no hospital, né, ele retrata toda essa questão que ocorria aqui no redor, que era a febre maculosa brasileira. Tá? Então, vocês vão ver, aqui são os casos de febre maculosa que ocorria aqui, que era conhecido como tifo paulista, e todos aqui vocês vão ver Consolação, Rua das Palmeiras, enfim, todo ao redor do hospital era onde era transmitido o tifo. A meningite, meningocócica, grande epidemia, primeiro sorotipo A, depois o C, 1971 a 75, né? E aqui a gente começa, a gente que veio depois, homenagear os nossos grandes professores. E aqui nós temos o Vasco, o querido Vasco, né? Aqui a doutora Marinela, a doutora Tuba, mas eu vou falar delas depois. Então, o Vasco foi uma pessoa, um grande clínico, é uma pena que a gente não tem mais ele aqui, né? Um grande clínico que nos ensinou muito, sempre presente, sempre disposto, sabe muito. Né? Nós somos muito gratos com o Vasco. Depois, a encefalite do Rocio.
em plena epidemia de doença meningocócica, surge essa doença, essa encefalite. Logo se percebeu que não era meningite, e a dona Dorothy, né, a professora Dorothy, essa pessoa incrível, em 2 dias ela transforma essa colônia de pescadores que estava desativada lá no litoral, no hospital para atender os pacientes encefalite do litoral sul, porque Rocio é um bairro ali, e foi onde ocorreu. E em 2 dias os pacientes passam a ser atendidos, os pacientes de encefalite. E se fazia o que podia com o que tinha. É uma doença, uma arbovirose que dá muita sequela, principalmente sequelas motores. E esses pacientes faziam fisioterapia na praia, no mar, porque era o lugar onde dava. E se avaliava o tipo de marcha, a marcha ceifante alterada pelas pegadas deixadas pelos pacientes na areia. Dr. Tiriba, outro que a gente tira o chapéu, grande professor, está vivo ainda, é meu vizinho, certo? Aprendo muito com ele. E foi ele que descreveu a encefalite do Rocio, inclusive a Elza, que era pesquisadora do Lutz, que trabalhava na virologia, teve a encefalite do Rocio manipulando o vírus lá no laboratório Adolfo Lutz, mostrando a periculosidade das doenças que nós trabalhamos, né? Então aqui está a publicação de quando se publicou o novo argovírus da encefalite do Rocio. Febre purpúrica brasileira, 1984, lá em Promissão. Esse hemófilos aqui só dava conjuntivite. Lá começou a dar doenças graves que matavam as crianças. Doutora Tuba, a vida dela era esse hospital. Era uma professora incrível. Cobrava muito. Eu me lembro das visitas, inclusive as visitas que a gente passava no andar da doutora Marinella com a doutora Tuba. E nós tínhamos que saber tudo do nosso paciente e mais um pouco, certo? Então, é uma pessoa assim, uma pessoa incrível que na minha formação e de todos os que conviveram com ela, era uma mulher admirável, de uma sabedoria, de um bom senso, de uma simplicidade incrível, né? São daquelas pessoas que marcam e que fizeram a história desse hospital. Doutora Tuba. Essa é uma criança com febre purpúrica brasileira, uma doença muito assustadora que evolui para o óbito rapidamente, né? Que começa com uma conjuntivite. Depois, hantavirose. Hantavirose do Novo Mundo tinha sido descoberta nos Estados Unidos no início de 1993. Nós, no segundo semestre de 1993, identificávamos os primeiros casos da América do Sul aqui em Juquitiba, né? A transmissão dessa importante zoonose. Esse é o nosso trabalho, né? Que nós publicamos, né? E tem várias pessoas que ainda estão aqui, inclusive a doutora Ana Paula, que nessa época também participou dessa publicação com a gente, certo? Você era residente, né? E foi interessante porque os americanos colocavam corte histológico de pulmão, mostrando a alteração. O nosso trabalho, nós colocamos um corte de coração, mostrando aqui o vírus. E foi a partir desse nosso trabalho que a doença mudou de nome, que passou a se chamar Síndrome Cardiopulmonar do Hantavirus. Tá? Então é algo assim muito gratificante. AIDS, 1982. Isso foi terrível, porque ninguém queria atender os pacientes de AIDS. Certo? O hospital ficou lotado, eram pacientes no chão, porque não tinha mais lugar. E pior ainda eram as crianças com AIDS. Se ninguém queria atender essas pessoas com AIDS, as crianças muito menos. E a doutora Marinella Della Negra, a nossa grande professora, que até hoje eu aprendo muito com ela, abraçou essas crianças, abraçou essa causa, entre outros, né? Porque quando se fala em difteria não tem outro nome, que vinha de madrugada fazer traqueostomia, certo? E rendemos nossa homenagem, professora. Até hoje aprendo muito contigo. E a tua amizade, teu carinho.
uma pessoa extremamente humana que sempre preparou os pacientes. Esta é uma obra importante para quem quer conhecer o hospital. É uma edição comemorativa de 130 anos, 1880 a 2010. Conta toda a história do hospital. Então aqui está a Casa Rosada, que foi formada em 2005. Casa Rosada, cada objeto é uma história. Essa Casa Rosada é preciosa, certo? Nós temos nessa Casa Rosada, por exemplo, os móveis. São móveis que foram feitos no Liceu de Arte e Ofício, na Avenida Tiradentes. Os tampos são tampos de mármore de Carrara, que foram importados. Só existe uma peça que o tampo é falsificado, que quebrou na restauração e fizeram uma sintética lá. A louça vinha da Inglaterra e dos Estados Unidos. Por quê? Porque na época miasmática, como que a gente removia até então o miasma dos objetos que os pacientes tocavam? Através da fervura, que o vapor levava os miasmas embora. Só que tinha uma coisa: porcelana põe no fogo, na temperatura alta, ela quebra. Então, por que vinha desses países? Porque esses dois países já dominavam a técnica da faiança. E a faiança tem osso moído de boi na massa, o que permite a plasticidade e que eles não quebrem com o choque térmico. Então, cada peça que existe nessa Casa Rosada tem uma história e tem um valor histórico. Assim como nós temos um acervo, que hoje está lá na Casa Azul, que é um acervo que ele não podia estar naquele lugar. Nós temos os livros de registro de todos os pacientes desse hospital. O nome, onde moravam, qual é a procedência, qual era a doença. Esse é um acervo incrível que a Fátima, né, na comemoração dos 134 anos, ela conseguiu resgatar todos esses livros. E esses livros deveriam estar em um lugar histórico, em condições melhores do que eles se encontram hoje. Lembrando um pouco do nosso patrono Emílio Ribas, né? E nós temos hoje o grande prazer, e para mim o enorme prazer, de ter a dona Lucília e a dona Alice, que são as bisnetas do Emílio Ribas, aqui no nosso meio. Então, ele foi um médico sanitarista, né? Primeiro a trabalhar no combate do mosquito transmissor da febre amarela, na mesma época, enquanto o médico Oswaldo Cruz promovia a campanha contra a febre amarela no Rio de Janeiro, Emílio Ribas praticamente exterminava ela em São Paulo. Ele nasceu em 11 de abril de 1862. Essa data hoje é o dia do infectologista, por isso que... E, enfim, todas as epidemias que ele trabalhou, que ele combateu, né? Ele foi diretor-geral do Serviço Sanitário, né? E em 1901 ele publica isso que eu acho muito interessante. O mosquito, considerado como agente disparador da febre amarela, né? Ele enfrentou uma forte oposição de importantes médicos da época, mas ele mostrou como que se combatia também. Então, o Emílio Ribas, ele foi fundador do Butantan, lugar onde eu tive o prazer de trabalhar. Foi muito interessante, ele fundou o Instituto Butantan para a produção de soro anticolérico, antipestoso, porque a peste estava acontecendo em Santos. Mas ele tinha uma visão muito além. Por quê? O Vital Brasil, ele era de Botucatu, e ele tinha muita preocupação, principalmente com os imigrantes que eram acidentados por serpentes, porque na Europa não tinha, e que ficavam sequelados ou morriam, e que precisava montar um instituto para produzir soro, né? E o que ele faz? O Emílio Ribas, então, aproveita o momento da peste em Santos, cria o Instituto Butantan, né? E depois passa a produzir o soro antipestoso. Ele também criou o Sanatórios em Campos de Jordão, da tuberculose. Só que para chegar até lá, precisava ter algum meio de transporte dos pacientes. Então também foi criada a estrada de ferro, que tem o nome dele, né, que recebe o nome, para levar os pacientes com tuberculose de Pinda a Campos do Jordão. E também criou o Santo Ângelo.
né, Paulo, né, Alexandre? Nós tivemos a oportunidade de passar por lá, né? O Hospital de Rancenias em 1932, né? Aqui é ele com os seus amigos, aqui está o Brasil, mineiro da campanha, grande discípulo. Essa frase aqui para mim ela é importante, do Emílio Rivas: a vida de um cientista não interessa, o que vale é a sua obra. A minha formação em hospital, acho que esse é um tributo que eu preciso estar colocando aqui. Eu vim para cá em 1978, um internato curricular de um mês. No 5º ano da Faculdade de Medicina, nosso professor Paulo Augusto Airosa Galvão foi diretor desse instituto, né? E então nós viemos para cá um mês. Eu gostei muito disso daqui. Falei, olha, é isso que eu quero fazer. Eu gosto de criança, eu gosto de adulto, eu gosto de saúde pública. Eu só sabia que eu ia fazer obstetrícia, só isso. Mas o resto tudo me encantava. Eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar. Aí a gente conversou com ele, né? E em 1978, dezembro e janeiro de 79, eram nossas férias, viemos nós aqui, né, Paulo, o nosso estágio. Paulo já colega o Alexandre de turma de faculdade também, não só de residência. E viemos nós fazer o estágio. Aí eu aproveitei, fui conhecendo. O que eu fiz? Eu estava no 6º ano, em 1979, o Dr. Marcos Iafuz, uma pessoa fantástica, a doutora Luísa Batista, fantástica também. E os residentes daquela época, e aqui eu deixo o meu reconhecimento, o meu agradecimento público a Socorro, cadê Socorro? Eu estou aqui, chorando. Que eles foram eram nossos residentes quando nós fomos internos e que nos receberam muito bem, que nos trataram muito bem, que nos ensinaram e que nos incentivaram, e eu acabei ficando. Fizemos a residência médica, terminei a minha residência médica, logo estourou a epidemia de leptospirose. Nós estávamos no centro de saúde, a doutora Airosa conversou com a gente, pediu para a gente vir aqui, que precisava auxiliar. E lá viemos nós e fomos trabalhar, eu e o Paulo, no 5º andar, pronto-socorro ambulatório. Nosso professor André Vilela Lormar, que foi o criador da nossa UTI, que também a gente tem um tributo muito grande com ele, uma gratidão, e falou assim: Dani Marcos, estou fazendo meu mestrado. Você não quer acompanhar os pacientes que têm alta da UTI de leptospirose no ambulatório? Eu achei que era uma oportunidade boa. Eu falei, eu quero. Aquele ano eu vi mais de 800 pacientes com leptospirose. Aí eu me apaixonei por leptospirose e meu mestrado, que eu fiz no Adolfo Lutz, que foi outro lugar onde eu trabalhei, tem os colegas aqui do Adolfo Lutz, que me deu a oportunidade de fazer esse mestrado. O doutorado também veio logo depois, né? E a Pontifícia Universidade Católica, que me deu a oportunidade da carreira universitária. E terminando, eu quero fazer meus agradecimentos de coração. Primeiro, eu quero agradecer esse hospital, o que eu sou hoje, médico, eu devo em grande parte a esse hospital. Ao Centro de Estudos Emílio Rivas, sabe? Agradeço muito essa homenagem, me sensibilizou muito, sabe? Aos médicos, meus colegas, certo? Aos enfermeiros desse hospital, aos nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, laboratoristas, serviço de apoio diagnóstico, serviço administrativo, os bibliotecários que nós vemos constantemente solicitando o serviço dele, e a todos os funcionários desse hospital, que me ensinaram uma grande coisa: a trabalhar em equipe, que sem trabalho de equipe a gente não presta uma boa assistência, e da importância de todos dentro de uma equipe para que tenham sucesso no tratamento do nosso paciente. Eu sou muito grato. Foi aqui que eu aprendi trabalho em equipe, que eu valorizo muito e respeito. Ao Instituto Butantan e aos amigos de lá, né, que depois eu para o Lutz, aos amigos do Instituto Adolfo Lutz, né, Delair, todo o pessoal que hoje também está aqui, que me deram esta oportunidade, e foi um grande prazer trabalhar no Adolfo Lutz. A PUC, os amigos de lá, ao programa de pós-graduação em ciências da CCD,
aos médicos residentes, aos que me antecederam e os que vieram depois, que me estimulam a estudar e me possibilitam transferir aquilo que eu aprendi com meus professores para eles. Ao doutor Arnaldo Albani, grande cirurgião desse hospital, era o único cirurgião desse hospital, tanto que o centro de cirúrgico tem o nome dele. Estava sempre presente para auxiliar as pessoas, a qualquer hora, a qualquer momento. Eu me lembro que no começo da AIDS, né, além de pessoas que nem a doutora Marinella, que abraçavam essa causa, ninguém queria atender o paciente. O doutor Albani operava os pacientes. Quantas perfurações intestinais por tuberculose ele salvou, porque ninguém queria pôr a mão. Ele era o único cirurgião do hospital. E nós, os auxiliares dele. Então, nós acabamos tendo uma formação muito interessante. Por quê? Porque nós vimos e auxiliávamos as cirurgias do Dr. Albani. O Dr. Albani só não abria a cabeça. A cabeça quem abria era o Dr. Jorge Schultz, e nós íamos lá auxiliar ele, né? Então, nós tivemos uma formação na qual nós aprendemos muito nesse hospital. E a gratidão é muito grande com esse hospital e com todo mundo. Ao Paulo. Paulo, nós éramos da mesma turma de faculdade, depois fomos dupla de rigidez, cúmplices de muitas situações nesse hospital, vocês sabem o que eu estou falando. E depois, meu colega de trabalho no 5º andar. Obrigado, Paulo. Foi uma etapa muito boa da nossa vida. A professora Luísa Batista, minha professora, orientadora, incentivadora e grande amiga. Foi uma pessoa que teve um papel preponderante, não só na minha formação, na formação de todo mundo e das pessoas que trabalharam com ela, né? O Geraldina era da nossa equipe no 5º andar e ela sabe como que era a nossa chefe. Ela, ao mesmo tempo que ela abraçava, carinhosa, ela punha ordem, ela punha respeito e mandava, porque não podia fumar na enfermaria, lembra disso? Então aqui nós temos o Dr. Albano, né, o Paulo e eu, em uma das nossas confraternizações de final de ano. Silvia também trabalhou com a doutora Luísa, sabe, né, Alberto? E aos pacientes, que sem dúvida é o que motiva a gente e que mantém a gente vivo. E eu quero agradecer muito especial a minha família, que sem eles eu não estaria aqui onde eu estou, né? Aos meus pais, né, Adriana e Terezinha, que me mostraram o caminho, me mostraram que vale a pena acreditar, mesmo dos erros a gente tem que tirar um aprendizado e que uma das coisas importantes na vida é a solidariedade e o desapego. A minha esposa Célia, que também foi residente aqui, né, que hoje coordena o programa municipal de hepatite, a minha filha Sofia, né, que eu acho que, eu não sei se eu ajudei ou atrapalhei, mas ela é veterinária, porque como eu gosto de zoonose, certo? Então desde pequeno ela aprendeu a gostar dos bichos, né? Hoje ela trabalha com cavalos, e meu filho Marcelo, que é engenheiro, que não pôde estar aqui. Eu sou muito grato a eles por todo o apoio, por toda a compreensão, por todo o estímulo, né? E se eu cheguei aqui, aonde eu estou hoje, eu devo muito à minha família. E eu também quero agradecer a todos vocês que estão presentes aqui, pela amizade de vocês, pelo carinho de vocês, e dizer que valeu a pena toda essa trajetória. Por quê? Porque é realmente um trabalho de equipe, e o trabalho de equipe eu acho que é o que faz a instituição. Então, meu muito obrigado. Bom, ele já fez a apresentação, né? O Dr. Marcos não é só médico, mas ele também é esposo, casado com a doutora Célia Regina, pai de Sofia e Marcelo. E eu não vou falar sozinha, Dr. Marcos, eu quero que muita gente participe, né? Libere nossa inspiração. Esse tempo, eu quero também colocar aqui uma homenagem
Sofia e Marcelo, falando um pouco desse pai. Bom, Dr. Marcos para vocês, mas é meu pai. Eu queria falar um pouquinho sobre essa pessoa que sempre me inspirou. Começa da parte de gostar de bichos e ter bichos. Eu sou muito grata de ter ele como pai, de ser sempre me apoiado nessa questão, que para mim é tão importante. Eu não consigo me imaginar numa família onde eu não tivesse isso. E também na questão de carreira, né? Porque apesar de eu ser médico veterinário e ele ser médico humano, tem as diferenças, mas com certeza me inspira muito essa questão de procurar respostas, de fazer diferente, de ver os diagnósticos que ele faz, de buscar respostas, de tratar as pessoas com carinho, com respeito, e com certeza isso é uma coisa que eu trago para minha vida da veterinária. E se não fosse esse incentivo de procurar coisas diferentes, ser melhor, procurar respostas, ter melhores tratamentos, tratar melhor os nossos pacientes, eu não teria ido fazer uma área que não existe no Brasil, que é a endocrinologia equina. E com certeza esse apoio do meu pai foi muito importante na minha carreira, seja na parte humana, seja na parte profissional. Então, esse é o outro lado do Dr. Marcos, que também é um lado maravilhoso. Agora, Marcelo. Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Marcelo, para quem não sabe, sou filho do Dr. Marcos e para mim é uma grande honra poder estar falando aqui nessa homenagem para o meu pai. Acho que todos vocês conhecem o grande médico que ele é, a pessoa dedicada que ele sempre foi, mas eu venho aqui um pouquinho para falar do pai que ele sempre foi também. Acho que o outro lado que vocês acabam não conhecendo. Bom, para mim sempre foi um grande orgulho, uma grande honra tê-lo como pai. Sempre esteve ali presente nos momentos em que eu mais precisei, em que eu mais precisei de ajuda, e sempre estava ali fazendo-se estar perto e presente. Acho que esse é o grande ponto do Dr. Marcos. E também é uma pessoa que tem seus valores, suas crenças muito fortes e que pôde passar isso para a gente. Então, acho que esse ponto sempre foi fundamental na minha vida, na minha carreira profissional. E eu agradeço muito isso a você, pai. Acho que mesmo sendo de outra área, né, fazendo engenharia, você sempre procurou estar próximo, entender ali os principais pontos, tentar me ajudar. Então, isso mostra muito o seu lado humano e quem você é. Para mim é uma grande honra poder estar aqui falando e gostaria de estar presencialmente, mas fica o meu forte abraço. Eu acho que fazendo parte dessa homenagem. Quero convidar agora o nosso diretor, Dr. Ângelo, diretor da divisão científica, para continuar. Ele não quer falar que é o diretor da divisão científica, ele fala, eu estou o diretor. Mas, deve, né? Eles me pediram para falar, vou falar de improviso, né? Então, Marcos, a gente só queria agradecer por todos esses tempos que nós passamos contigo aqui na instituição, todos nós, pelo aprendizado, por tudo que foi passado para a gente, para todas as nossas formações. E hoje, especialmente, por essa aula maravilhosa, histórica aqui, que deu um passeio na história da instituição, homenageando pessoas que realmente merecem ser homenageadas. Muito obrigado. Bom, eu vou deixar aberto agora para quem quer falar também, né? Ou relembrar momentos. Está aberto aí para participar. Posso falar com você? Meu nome é Marcos também e nós nos conhecemos há muito tempo. Para vocês era o Dr. Marcos, para mim é o Marquinhos.
um amigo de muitos anos, um amigo querido, sua família. A gente sabe dos valores que essa família tem, que o Marcos tem. Ele trabalhou muito tempo junto com a minha esposa e eu agradeço pelo seu trabalho junto com ela, porque ela também pôde crescer profissionalmente no Adolfo Lourdes, com as suas ideias, com seus pacientes, com os testes todos que vocês foram trabalhando para desenvolver. Então, gratidão pela sua vida. Falar do que você representa no hospital, eu não consigo expressar em palavras, por todos esses anos de dedicação que você tem. Mas como pessoa, eu posso dizer que você é uma boa pessoa, você é gente boa. Então, gratidão por você e sua família e por tudo que você pôde representar cientificamente na vida da minha esposa Eite. Deus te abençoe. Então, eu quero convidar todos. Sim. Gente, também assim que eu fiz. Ai, não sei falar. Gente, o Dr. Marcos Vinícius, para mim, ele representa a minha vida, porque eu estava internada entre a vida e a morte, que me conhece aqui, lembra disso, né? E se eu estou aqui hoje, eu devo tudo isso a ele. Hoje, como advogada que eu consegui, né? Eu devo toda a minha vida a ele. Se eu estou vivo, eu devo a ele, ele sabe disso. E todo mundo que está aqui, que soube da história, acompanhou a história, muitos médicos aqui acompanham a história, sabe do que eu estou falando. Não era para eu estar viva e eu devo tudo isso a ele. Muito obrigada, doutor. Que Deus cuide da sua vida e esteja viva a sua família. Muito obrigada.